Sejam bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Recentemente vocês viram aqui no canal o Robson de Curzi da Made for Street e eu contando a história do motor EA888 e as suas 3 gerações. Hoje eu tô aqui com o Volkswagen Taos para contar a história do EA. Ver especificamente aqui no Taos, pessoal, que é um SUV, né? O motor posicionado bem baixo aqui no cofre. Então você abre, você tem quase que um palmo para o motor colocado mais baixo, né? Posicionado mais baixo. Isso é uma coisa favorável por conta de centro de gravidade, né? Então as partes mais pesadas, quanto mais baixas ficarem no carro, você ajuda a melhorar o centro de gravidade. Então isso é uma parte dinâmica que deixa o carro mais seguro e também mais agradável de dirigir. Pausa aí rapidinho, pessoal, lembrar vocês, todo esse conteúdo que a gente gera aqui para vocês só acontece com o apoio da Pneufree.com, da Hester Filter e da Loja do Mecânico. Todas as informações, cupons de descontos e links diretos para as empresas estão na descrição do vídeo. Vamos continuar com a programação normal. Um SUV de tração dianteira, saindo das rodas ali a gente tem um câmbio Aisin, um câmbio automático de 6 marchas, né, que está acoplado ao EA211. Esse motor, pessoal, ele foi lançado globalmente em 2011, se eu não estou enganado, para substituir a família de motores EA111 da Volkswagen. E como era de se esperar para qualquer evolução, né, é um motor mais voltado para reduzir emissões de poluentes, consumo de combustível dessa era da downsizing, né? Então a gente tem aqui hoje o motor 1.4, nesse caso aqui, porque esse EA211 tem família, aqui no Brasil, né, a família 3 cilindros 1.0, e a família 4 cilindros 1.4, né? Interessante ver que diâmetro e curso desses pistões do 1.4 e do 1.0 não são os mesmos. A gente já explicou muito aqui no canal, se você tiver interesse nesse assunto, pode conferir esse vídeo aqui em cima, essa é a história do motor super quadrado, quadrado ou subquadrado. Interessante colocar para vocês, nos dois motores EA211 que a gente tem aqui no Brasil, tanto esse aqui, 1.4, 4 cilindros, quanto o 1.0, 3 cilindros, eles são subquadrados. Eles não têm o mesmo diâmetro e curso dos pistões, não é igual nos dois motores, mas os dois são subquadrados. Não estranhe os passarinhos ali felizes da vida na natureza, tá? Mas aqui nesse caso a gente tem um pistão com 74,5 milímetros de diâmetro com um curso de 80 milímetros, né? A gente já explicou aqui no canal. O motor subquadrado ele acaba tendo um aproveitamento melhor do combustível na queima por causa do formato ali da câmara de combustão. Detalhes específicos aqui do EA211, ele é um bloco totalmente de alumínio, só que com reforço, não é totalmente, né? Ele tem um bloco de alumínio, só que com reforços de aço estruturais, ali para que ele consiga manter uma rigidez estrutural. Todo motor em funcionamento, todo bloco de motor tem torções durante o funcionamento, aceleração, carga máxima, torque e por aí vai, né? Então existe uma questão, quando a gente fala da engenharia estudada a fino ali, que a rigidez estrutural do bloco é muito importante, para que não haja desgaste irregular de peça acelerado e por aí vai, né? Então, nos dois casos, o 1.0 TSI, por exemplo, do Up TSI, que já saiu de linha, ou do Polo TSI, e nesse caso aqui também, ele tem como se fosse uma grade interna ali em pontos específicos de aço para conseguir manter a rigidez dele. O cabeçote também é de alumínio, é um motor com injeção direta de combustível, né? Então, ao invés do bico injetor ou da eletroválvula, se você quiser ser mais técnico, ficar ali no coletor de emissão, ela fica posicionada para dentro ali da câmara de combustão. Então, quando a gente fala do motor admitir mistura ar-combustível, não é o que acontece nesse motor. Ele admite ar, né? E na hora que ele está admitindo ar, ou dependendo do momento da compressão, você pode ter injeção de combustível. Olhando aqui, a gente já vê de cara em cima do motor as bobinas individuais e para trás, virado para trás, a gente tem um turbocompressor. Então existe a tomada de ar da admissão aqui para o filtro de ar, né? Tem uma tomada ali para o rotor, né? Para a entrada do compressor. E aí tem a tubulação aqui já da pressurização que passa para o radiador de ar. Então o ar, quando ele é pressurizado pelo compressor, né, ele esquenta. Quando, né, o tubo compressor ele serve, né, a parte da turbina, ela capta os gases de escape que faz girar um rotor. Esse rotor está ligado a um outro rotor no compressor. Então a ideia de um tubo compressor é usar os gases de escape para gerar um ventilador para a admissão do motor. Então você pressuriza, você empurra ar para dentro da admissão do motor. É por isso que a gente fala que é um motor sobrealimentado ao invés de aspirado, né? Sobrealimentado porque ele tem o ar comprimido para a admissão. Só que existe um problema, toda vez que o ar ele é pressurizado, ele esquenta. Quando ele esquenta, as moléculas do ar inteiro, inclusive as de oxigênio, ficam agitadas e se distanciam mais uma das outras.
Ou seja, você não quer ar quente dentro do motor sendo admitido pelo motor. Especialmente porque a mistura ar-combustível, né, a temperatura do ar que está entrando no motor, ela faz parte ali de regular a temperatura da câmara de combustão. Então existem delicadezas aí de rendimento, de potência, de consumo de combustível e também de resfriamento do motor. Antigamente a gente tinha um intercooler que servia para resfriar o ar da admissão. Nos carros mais atuais isso vem sendo substituído por esse pequeno radiador que fica aqui acoplado na admissão. Por que um radiador com água para resfriar o ar, Murta? Se você tiver um radiador que resfria o ar com água, você consegue controlar a temperatura da água. Ou seja, você consegue uma temperatura de ar de admissão muito mais estável de acordo com os parâmetros que a montadora quer. É bem interessante isso, mas isso aqui não é inventar a roda, certo? Isso vem sendo cada vez mais utilizado. Um ponto interessante aqui que parece, quando a gente fala da admissão aqui saindo da caixa de filtro de ar, que existe uma pequena câmara de ressonância aqui dentro, talvez para reduzir ruído, né, nessa parte que ainda é da aspiração do ar para o motor. Bem interessante isso, pode ser que, bom, eu queria um dia testar, arrancar isso aqui para ver o que acontece no rendimento e no ronco do carro. Outra coisa interessante, cada vez mais comum nos carros hoje em dia, é a parte ali do cabeçote, falando do coletor de escape. Antigamente a gente tinha um duto aí de coletor de escape saindo de cada cilindro, era uma peça inclusive, quando era feita de inox ou de titânio, a coisa mais linda do mundo de você olhar ali o coletor de escape saindo. Nos motores modernos isso ficou na história, porque como é o caso do 211 aqui, do EA211, o próprio cabeçote, ele faz a integração de todas as saídas dos cilindros, nesse caso aqui dos 4 cilindros, para sair uma saidinha só, que vai direto ali para a entrada da turbina, né? Lembrando, turbo compressor. Turbo é a parte da turbina que lida com os gases de escape e o compressor é a parte do ar frio, né, que vai ser pressurizado para a admissão. Pô, Murta, mas qual que é a vantagem de você tirar um coletor de escape com 4 saídas e colocar somente uma saída ali? Bom, existe uma questão de peso que faz diferença. Hoje em dia os motores são cada vez mais leves e essa geração aqui de motor é bem mais leve que a geração anterior. Então uma coisa é leveza, outra coisa é turbo compressor, para ele ser eficiente, ele precisa de velocidade nos rotores, certo? O rotor da turbina é acelerado com os gases de escape. Então, quanto mais curto, quanto mais compacto é esse caminho dos gases de escape saírem do cilindro ali pelo cabeçote até chegar na turbina, quanto mais curto é esse caminho, mais rápido a turbina entra na sua faixa de eficiência, ou seja, mais rápido o carro responde. Então, essa foi uma alternativa aqui para reduzir peso, reduzir custo e também melhorar a eficiência térmica do motor e a eficiência, não a eficiência térmica, a eficiência do turbo compressor. A gente consegue ver aqui olhando por cima, né, a sonda lambda saindo ali da parte da turbina, capas térmicas, defletores de calor ali bem interessantes. E uma curiosidade sobre esse motor aqui, alguns desses motores mais modernos saem com corrente no lugar de correia de sincronismo entre o virabrequim e o comando de válvulas, certo? Nesse caso aqui a Volkswagen desenvolveu um sistema de correia mesmo, que segundo a própria Volkswagen é um sistema extremamente eficiente, durável e confiável. E tem a vantagem, nesse caso, nessa aplicação, segundo a Volkswagen, tem a vantagem de reduzir o atrito ali que a corrente oferece banhada no óleo. Então é um detalhe. Sabe um detalhe muito legal desse motor, que é uma das partes que mais chama a atenção? É justamente a tampa do que seria ali o comando de válvulas. Se você pegar um motor AP antigo ali, você vai ver que tem a tampa que fica em cima do cabeçote e o eixo do comando de válvulas preso ao próprio cabeçote. Nesse caso aqui, para deixar o motor mais compacto, menor, né? Nesse caso mais compacto, menor, e reduzir peso e reduzir o uso de peças, os dois eixos de comando de válvulas, senhoras e senhores, ficam presos ali na própria tampa do cabeçote. Isso é bem interessante, uma coisa que pouca gente sabe, né, mas nesse formato aqui dá para ver como é pequeno o cabeçote desse motor, justamente por essa parte de compactação. Aí tem também, a gente consegue ver a linha aqui de combustível para o sistema de injeção direta, a gente vê o sistema de óleo e também de arrefecimento de turbo compressor ali no cantinho atrás do motor. Mas é um motor bem interessante nesse aspecto, né? Quando ele chegou no Brasil pela primeira vez, ele era somente a gasolina, depois ele foi adaptado para tornar-se flex ou bicombustível, né? Poder usar tanto álcool quanto gasolina. É um motor com 10,5 de taxa por 1, né? 10,5 por 1. E segundo a Volkswagen, esse motor aqui, o EA211, 4 cilindros 1.4, ele entrega tanto com álcool quanto com gasolina 25,5 kg de torque e 150 cavalos de potência. O que é algo curioso, né? Porque normalmente a gente consegue ter ainda mais com sobrealimentação, a gente consegue ter um aproveitamento melhor do poder antidetonante do etanol.
Então é curioso, isso seria legal botar esse carro no dinamômetro e ver a diferença com gasolina e com álcool para ver se surge diferença, para ver se isso não é somente o anunciado, né? Até porque esses carros, com as tecnologias atuais, com Knocking Sensor, para saber se o motor está batendo pino e em quais cilindros ele está batendo pino, para ele conseguir regular individualmente, né, o ponto de ignição em cada cilindro. Então, teoricamente, a gente tem um aproveitamento maior, aí a gente pode ter um aproveitamento maior do etanol. Mas é isso, pessoal, é um motor que não é o mais moderno do mundo, né? Se a gente for olhar, a gente está falando de um motor com mais de 10 anos de idade, mas ainda assim muito bem aceito no mercado. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse material técnico que a gente ama fazer aqui no Auto RPM, sempre com oferecimento da Pneufree.com, da Hester Filtro e da Loja do Mecânico. Todas as informações das 3 marcas estão na descrição do vídeo, quando você for olhar para baixo, deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe os vídeos que vocês gostarem. E é isso aí, gente, se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já!